Imagina naquele exato momento do início do seu relacionamento. Tudo tranquilo, tudo na boa. Naquele exato momento em que ela parecia que só tinha olhos para você. E que ela era totalmente perfeita. Em que os seus comportamentos eram totalmente adequados aos seus padrões. Do tipo de personalidade que você realmente adora. Imagina naquele exato momento o quanto tudo era totalmente perfeito em seu relacionamento. Mas depois de algum tempo, você consegue observar a total diferença. Você consegue observar que a pessoa já não é mais a mesma. E o que acontece na maioria das vezes? As brigas acabam sendo contínuas. Parece que ninguém reconhece ninguém. É justamente as principais coisas que eu poderei te contar neste vídeo que ninguém te contou em lugar algum, que poderás entender o porquê dessa mudança total, dessa diferença total. Seja bem-vindo a este canal, Brother Petucha, o canal que aborda sobre o desenvolvimento masculino, focado em dois pilares fundamentais: autoconfiança e relacionamentos. E quem fala para vocês é o Petucha. Mas me diga uma coisa antes da gente prosseguir. Diante dessa situação, o que te veio na mente? Você colocou a culpa nela ou realmente você procurou identificar o que realmente está acontecendo de verdade? Se você está neste vídeo, é porque você realmente está procurando saber o que realmente está se passando. E não vou fazer perder o seu tempo, que é tão valioso, nem o meu. Eu vou te trazer o conteúdo que poderá agregar bastante na sua vida, para que você, pelo menos, saiba o que está acontecendo de verdade. Então vamos logo para a primeira coisa que ninguém te conta, que uma mulher, de dizer que a última poderá ser a mais importante, e como se não bastasse, eu poderei te dar bônus de mais uma dica. A primeira coisa é que uma mulher só se relaciona com dois tipos de homens: o homem que está no mesmo nível que ela, ou um homem que está no nível superior a ela. Logo, ela não se relaciona com um homem que esteja abaixo dela. O homem que esteja abaixo dela não está nem ali. Na verdade, lhes colocam em algum determinado lugar, que é na friend zone, onde os homens acabam se tornando simplesmente que amigas, é mesmo amigas com a. Justamente porque elas não têm o interesse sexual por aqueles homens, mas para poder alimentar a sua vaidade, para poder alimentar e inflar o seu ego, lhes colocam ali como amigas. É que no momento em que aquele cara que ela acha igual ou superior a ela lhe passar ali alguns berros, acabam vindo na amiga, nesse homem que optou ser amigo, que optou ser amigo dela, para poder lhe contar o quanto esse cara se comporta mal, o quanto se acha muito de machista. E esse amigo, que na verdade ela lhe vê como amiga, acaba dando alguns conselhos, consolando ela. Brother,
Essa é a pura verdade. E ainda que só estamos na primeira coisa que ninguém nunca te contou. E a segunda coisa é que as mulheres, na verdade, está relacionado com a primeira coisa. É que as mulheres não gostam do homem fracassado. Então, naquele exato momento em que ela te viu como alguém igual ou superior a ela, você está na sua melhor versão. Por que a maioria das pessoas acabam falando lhe chulou e depois que se foi? Por quê? Porque as mulheres não gostam de homens fracassados. Então você, como homem, a sua única opção é se tornar a sua melhor versão. Você precisa se tornar cada vez mais a sua melhor versão. Justamente por quê? Porque se tornando a sua melhor versão, você poderá manter ela e ainda assim você terá várias opções de várias outras mulheres olhando para você. Por quê? Porque as mulheres só se relacionam com homens igual ou superiores ao nível delas. E o que acontece na maioria dos homens que acabam lixulando, depois de lixulando elas vão embora. Por quê? Porque elas não estão nem ali se você vai fracassar ou não. Fracassou, vão para outro. Ainda mais se tiver numa idade em que o valor sexual do mercado dela está em alta. Ela vai embora, mano. Vai embora, brother. Por quê? Porque se você fracassou, você não presta as mãos. E o erro da maioria dos homens consiste em alimentar os desejos dela. Deixa eu te contar aqui uma coisinha que uma vez minha mãe disse pra mim. Cara, com a minha mãe somos praticamente amigos. Somos amigos. E uma vez ela me contou o seguinte: não importa o quanto você entrega para uma mulher, mas em um belíssimo dia poderá chegar um momento em que ela dirá: nunca me deu nada. Por isso é muito importante que você foque na sua jornada para se tornar melhor. Cara, esse é o maior conselho que eu já recebi na minha mãe. Porque não importa o quanto você entrega, não importa, quando ela tiver para ir embora, vai. Por isso, tenha muito cuidado. Não estou a falar para você ficar totalmente desconfiando dela. Não, cara. Existem mulheres boas, existem mulheres ruins. Mas saiba que essa é a natureza delas, de procurar por algo melhor. Então, desde o momento em que você se torna algo pior, elas acabam partindo para algo melhor. Então, tornar-se a sua melhor versão é a única opção para você continuar firme na sua jornada, continuar firme como homem. A terceira coisa é idolatrando ela. Quando você acaba idolatrando ela, automaticamente você acaba se jogando para baixo. Na verdade, existe uma dica muito importante que diz o seguinte: as mulheres não se relacionam para baixo, por isso não joga ela no pedestal. Não sei se você consegue entender, mas é o seguinte: se elas simplesmente não se relacionam para baixo, você lhe joga aqui, adivinha com quem poderá se relacionar? Com alguém que está aqui ou alguém que está aqui. Por quê? Porque elas não se relacionam com quem está embaixo. Simplesmente se relacionam com quem está em cima. Então não jogue ela no pedestal.
Claro que existem inúmeras maneiras de elogiar uma mulher de uma forma sincera, em que realmente não jogas ela no pedestal. Faça isso de uma forma sincera, mas tenha em mente em não ter que jogá-la para o pedestal. Senão vai assustar. Você jogou ela para o pedestal e foi de uma vez. Brother, se você chegou até aqui, parabéns. Vamos criando o código aqui. Comenta aqui embaixo até o fim, brother. E você, por ter chegado até aqui, você vai recebendo a quarta dica como bônus, que é continue estudando. Porque desse jeito você poderá totalmente dominar o jogo. Se você não enxerga as relações interpessoais como um jogo, você está perdido. Porque isso é realmente um jogo em que existem regras. A primeira coisa, para ter que jogar o jogo, você precisa conhecer as regras do jogo. Então, brother, não pare de estudar o desenvolvimento masculino. Não pare de estudar as relações interpessoais. Continue estudando. Isso poderá te ajudar bastante e daqui a alguns anos você estará 3 anos à frente da maioria das pessoas que nem sabem que realmente isso aqui existe. Agora chegou o melhor momento do vídeo, em que eu vou conhecer mais um pouquinho você, brother. Se você tiver uma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vou responder os 10 primeiros a comentarem em forma de mentoria. E o melhor de tudo, é uma mentoria gratuita. Estamos juntos e é isso aí.